Nova York, na década de 1860, era a maior cidade dos Estados Unidos, o principal porto de entrada da grande onda de imigração europeia, a capital financeira de uma nação que se despedaçava em guerra civil, e o cenário de algumas das formas mais espetaculares de violência urbana, doença e disfunção social que o século XIX produziu em solo americano. Era também para qualquer um que viveu ali e sobreviveu a sua cidade, o lugar onde ambição, desespero e engenhosidade produziram a energia humana específica que fez de Nova York o tema de mais mitologia do que qualquer outra cidade americana. Essa mitologia fala de sobrevivência, correria e sucesso. Isto aqui é sobre por que você, especificamente, não passaria do primeiro dia. Bar é o primeiro problema, e ele é pior do que você imagina. Nova York, na década de 1860, era uma cidade de aproximadamente 1 milhão de pessoas e aproximadamente 150 mil cavalos. Cavalos de tração puxando carroças e bondes, cavalos de carruagem puxando os veículos dos ricos, os animais de trabalho de uma cidade, cuja infraestrutura inteira de transporte dependia da força animal. 150 mil cavalos produziam aproximadamente 22 libras de esterco por dia cada um, o que significa que a cidade gerava aproximadamente 3 milhões e 300 mil libras de esterco de cavalo todos os dias, depositadas nas ruas, processadas pelas moscas que se reproduziam ali, dissolvidas pela chuva em líquido que encharcava os blocos de madeira do calçamento e, no calor, secava e virava uma poeira fina que cobria tudo e entrava em cada respiração. Isso antes mesmo da fumaça de carvão das fábricas ao longo dos rios, antes dos resíduos dos matadouros nos bairros mais baixos, antes do esgoto das curtumes, das graxarias e das companhias de gás que cercavam a cidade produtiva. Você estaria respirando tudo isso nos primeiros 5 minutos após chegar. Água é o segundo problema, e é o problema com maior chance de matar você já no primeiro dia. O aqueduto de Croton, concluído em 1842, havia melhorado de forma significativa o abastecimento de água em comparação com as condições verdadeiramente catastróficas do período anterior a Croton. Mas a infraestrutura de distribuição dentro da cidade era desigual, e os bairros mais pobres, o Lower East Side, Five Points, os distritos de cortiços superlotados, onde imigrantes recém-chegados viviam 6, 8 e até 10 pessoas em um único cômodo, recebiam água de hidrantes de rua, de poços frequentemente localizados, em desconfortável proximidade com as latrinas dos mesmos prédios, ou de carregadores de água, que vendiam produto vindo de fontes que eles não inspecionavam e cujo preço colocava a água limpa fora do orçamento diário das famílias mais marginalizadas. Cólera que varreu Nova York em 1832, 1849 e 1866 encontrou suas principais vítimas exatamente nesses bairros, exatamente por essas razões. O abastecimento de alimentos era o terceiro problema, e o menos provável de matar você rapidamente, mas o mais confiável em destruir sua saúde no médio prazo. O leite vendido por ambulantes nas ruas na década de 1860 era, em uma porcentagem significativa dos casos, o chamado swill milk, produto de vacas leiteiras mantidas em porões ao lado de destilarias, alimentadas com a papa quente de grãos, restante da produção de uísque, nunca soltas ao ar livre, nunca escovadas, e produzindo um líquido ralo, azulado e de valor nutricional duvidoso, que depois ainda era adulterado com água, giz e gesso para recuperar a aparência de leite integral. A mortalidade infantil em Nova York, na década de 1860, chegava a aproximadamente 40% das crianças antes dos 5 anos de idade. Leite contaminado era a principal causa. Os adultos que o bebiam sobreviviam melhor do que os bebês, porque sistemas imunológicos adultos têm mais resistência, mas a carga bacteriana do leite vendido comercialmente em Nova York na década de 1860 era suficiente para provocar gastroenterite frequente, até mesmo nas pessoas de constituição mais robusta. As ruas são o quarto problema e exigem uma análise à parte. As ruas da Nova York dos anos 1860 não eram as ruas da cidade moderna. Eram estreitas, em muitos casos, sem pavimentação e, em praticamente todos os casos, compartilhadas entre pedestres, veículos puxados por cavalos de todo tipo, vendedores ambulantes, gado sendo conduzido aos matadouros, crianças, cães e todo o tráfego humano e animal de uma cidade sem regulamentação de trânsito e sem fiscalização de trânsito, além da intervenção ocasional de um policial, cuja principal preocupação não era o fluxo ordenado do comércio. Taxa de acidentes era significativa. Ser atingido por um cavalo em disparada ou por uma carroça pesada em uma rua estreita não era um acontecimento raro no registro histórico da Nova York da década de 1860. Isso era documentado com frequência suficiente para constituir um risco urbano reconhecido, tratado pelos jornais da época com a regularidade objetiva de quem relata algo familiar e não excepcional. Crime é o quinto problema, e é o problema pelo qual a mitologia da Nova York do século XIX mais se entusiasmou e que mais romantizou de forma imprecisa. O bairro de Five Points, o encontro de 5 ruas no sul de Manhattan, que deu nome à favela mais infame da história americana, não era a violência coreografada da versão do cinema.
Era um distrito densamente povoado de pobreza extrema, moradia inadequada, emprego limitado e a disfunção social específica que surge quando várias comunidades de imigrantes recém-chegados são comprimidas em espaço insuficiente, sem os recursos institucionais necessários para administrar essa compressão. As gangues que atuavam ali, os Dead Rabbits, os Bowery Boys e muitas outras menores, eram organizações de homens jovens, cujo principal negócio era extrair recursos de um ambiente em que os recursos já eram escassos, e seus métodos não eram o combate teatral do cinema, mas a violência banal de pessoas que cresceram em condições nas quais a violência era uma característica rotineira da paisagem. Polícia é o sexto problema, e o problema não é a sua ausência, mas o seu caráter específico. O Departamento de Polícia da cidade de Nova York, na década de 1860, era antes de tudo uma instituição política, e só depois uma instituição de aplicação à lei. Os oficiais eram nomeados por padrinhos políticos. Seus cargos eram efetivamente comprados por meio do sistema dos distritos eleitorais. E sua obrigação principal era com a máquina política do Tammany Hall, não com a população a que nominalmente serviam. A corrupção era estrutural e não individual. Não é um policial ocasionalmente desonesto, mas um departamento cuja relação com o elemento criminoso que deveria reprimir seria mais corretamente descrita como uma coexistência negociada, na qual os termos de operação eram definidos por quem pagava a quem. Você é um estranho sem conexão política e sem entender as regras do jogo. Você não tem proteção. Infraestrutura sanitária é o sétimo problema, e ela produz o cheiro que está por baixo de todo o resto. Nova York, na década de 1860, descartava seus resíduos por meio de uma combinação de fossas nos quintais dos prédios residenciais, poços de esgoto sob as ruas que deveriam ser esvaziados regularmente, mas não eram, drenagem superficial que levava os resíduos das ruas em direção aos rios, e o princípio geral de que qualquer coisa deixada em espaço público acabaria sendo removida por outra pessoa. Os porcos que ainda circulavam pelas ruas do sul de Manhattan nesse período, tolerados porque consumiam resíduos orgânicos que a infraestrutura oficial não conseguia processar, eram uma tecnologia de gestão de resíduos, e não um anacronismo, e o esforço formal da cidade para removê-los era contestado pelas comunidades que os criavam, porque a alternativa aos porcos era não ter porcos e também não ter redução dos resíduos que eles consumiam. 24 horas. O ar entra nos seus pulmões poucos minutos após a chegada, e começa seu trabalho. A água ou a comida vem logo em seguida, em questão de horas. As ruas apresentam seus perigos mecânicos continuamente. O crime, a ausência política de proteção, o cheiro. Essas são as condições de fundo constantes de todo o resto. Você não morreria de forma dramática. Você não seria assassinado em um beco, nem arrastado por uma enchente. Você ficaria doente, especificamente, precisamente doente com os patógenos, as partículas e os adulterantes de uma cidade que crescia mais rápido do que sua infraestrutura conseguia acompanhar e que ainda não havia desenvolvido os sistemas de saúde pública que o século XX acabaria tornando básicos. A Nova York que você imagina, quando imagina a Nova York da década de 1860, é a Nova York da mitologia. A Nova York que realmente receberia você é a Nova York da biologia. E a biologia vence, em 24 horas, quase com certeza. A mitologia fica para depois quando outra pessoa estiver escrevendo sobre isso.